Olá, ouvintes e espectadores do Concha Acústica Podcast. Hoje vamos expandir os horizontes auditivos com convidados muito especiais. Vamos falar sobre inovação, empreendedorismo, né, Leite? A Leite está aqui comigo Isso também aí. para falarmos hoje sobre isso. Olá a todos. Está conosco também, né, Greta, antes de apresentar os nossos convidados, a Cressol Cooperar, que é a nossa apoiadora, cooperativa financeira completa, feita de pessoas para pessoas. Cero Odontologia Estética, clínica de 3 passos, tudo para o seu sorriso ficar ainda mais bonito. Lentes de contato, odontologia digital, implantes Invisalign e harmonização facial. Estão conosco aqui no estúdio da URI, em Frederico Westphalen, a Patrícia Ceruti, diretora do Jornal Alto Uruguai e ex-presidente da Associação Empresarial de Frederico Westphalen, e que eu tenho um carinho muito grande, porque aprendi muito com ela, trabalhei no Jornal O Alto Uruguai, foi uma experiência profissional que eu tive há um tempinho atrás, não vou falar quantos anos, né, não precisamos. Então eu fico muito feliz, Paty, de ter você aqui conosco. E também o Nayan Luiz Martins, ele que é engenheiro florestal e engenheiro de segurança do trabalho, que é coordenador do Núcleo das Engenharias, Arquitetura e Construção Civil, um núcleo jovem e inovador aqui da EFW. Sejam muito bem-vindos ao Concha Acústica Podcast. Então, muito obrigada, Greta, Letícia, pelo convite de participar desse podcast. Eu tenho acompanhado algumas, né, informações, um convite lá desse evento, né, em 13 de maio, tão bacana, que trabalha em inovação e tantos assuntos que eu gosto muito. E também agradeço a Nayan por ter, né, topado o convite e fazer essa parceria da gente falar sobre a questão dos núcleos setoriais, que é algo que a gente tem uma paixão, um carinho muito grande e uma experiência que a gente tem certeza que está construindo um legado, né, para nossa comunidade empresarial, assim, que ainda tem muitos frutos para serem gerados e a gente gosta de compartilhar o que aconteceu. Aí eu quero dar um oi pro Bacana. pessoal. Primeiro, né, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui na presença de vocês, mulheres incríveis, né? E gostaria muito, né? Adorei o tema. Parabéns ao Concha pela iniciativa, falar sobre inovação e falar sobre o núcleo, né? Algo tão querido por nós, nosso dia a dia. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Que bom recebê-los. Paty, a gente sabe que tu tem um envolvimento muito grande com a Associação Empresarial de muitos anos. Eu estagiei lá, tu foi também minha supervisora de estágio de comunicação na época, né? Mas tu teve aí uma gestão também quanto presidente da e na tua gestão surgiram os núcleos setoriais. Tu consegue contar um pouquinho da história de como surgiu essa ideia de criar os núcleos? Então, eu participo da associação empresarial desde os meus 16 anos, então uma longa caminhada que a gente nem revela quantas décadas, né? Mas no meio desse caminho, durante 5 anos, eu morei em Florianópolis e lá também participei do associativismo empresarial. E lá eu tive o contato, dentro do associativismo com a questão dos núcleos, principalmente com o núcleo da mulher. E pude observar que a partir desse formato que eles já está mais maduro lá em Santa Catarina, isso foi 2004, 2005, 2006, até 2009, foi o período que eu estive por lá, havia assim uma horizontalização em relação da participação das empresas dentro das entidades, né? Não tinha aquela distinção tão grande de empresários maiores, os pequenos não se sentirem acolhidos, né? E eu observei muito isso forte dentro dos núcleos, né? Nós mesmos fundamos um núcleo, né? O primeiro da CDL de lá foi no norte da ilha. A gente chegou e propôs lá para o centro, o pessoal do centro, né? Eles acharam estranho, disse, não, nós vamos fazer. E hoje aquele núcleo ainda funciona. Então foi o primeiro núcleo, só que era um núcleo territorial, né? Então não era setorial ou multissetorial, era de toda aquela região norte da ilha, foi contemplado com essa criação do núcleo. E quando eu retornei para Florico em 2012, foi em 2009, mas logo em seguida reintegrei a diretoria da Associação Empresarial e propus para o presidente, o Rubens Albert, então, olha, Rubens, vamos trazer mais mulheres para dentro da entidade, né? E aí nós criamos, então, não um núcleo, mas um comitê da mulher empresária. A gente reuniu um grupo bem bacana de mulheres, começamos a fazer reuniões, fizemos alguns eventos, palestras, e ficou ali aquela semente, mas era um comitê. E a partir desse comitê, a gente teve essa experiência, eu permaneci na diretoria da Associação Empresarial, sempre na área do marketing. Em 2019, assumi a vice-presidência junto com o Ramir Severiano, né? Ainda naquela época dando muito foco para a parte da agenda de eventos empresariais, mas com aquela ideia
né, guardada, de que havia necessidade da gente integrar mais as pessoas, os empresários, não ficar muito aquela questão fechada de diretoria, não porque a entidade barrasse a participação dos outros empresários, mas não havia um formato que possibilitasse a inclusão, né, de outras empresas na rotina das decisões, da movimento dos processos da associação, né? É um formato muito antigo, a entidade tem mais de 70 anos e não havia um movimento em relação ao que poderia ser feito. E aí, em 2021, eu assumi a associação empresarial, sucedendo o Ramir Severiano, e eu disse: bom, agora vamos lá, né? Agora vamos colocar em prática esse sonho, vamos começar a pensar. E a gente fez de uma maneira assim, instintiva, né? Não buscamos muita informação, apenas conversamos com o pessoal de Maravilha, que lá tem o núcleo da mulher e o núcleo jovem, e eles foram criando outros núcleos também. Fizemos uma visita a associação empresarial de lá, mas com o propósito de conhecer como que era a união das duas entidades, que lá a CDL e a CI haviam se unido já há 20 anos atrás, então a gente foi com o propósito de conhecer esse formato de união, mas também eu aproveitei para entender como que eram os núcleos lá, né? E aí a gente voltou e fundou, então, o Núcleo da Mulher, depois criamos o Núcleo Jovem, aí, que são núcleos multissetoriais, então é mais a questão de pessoas, né, as mulheres de todo tipo de empresa participam ali. E, depois fomos criando os núcleos setoriais, que é o da indústria, comércio, o serviço a gente não criou, mas, tem o da construção civil, que foi o Nayan, que eu vou deixar para ele contar, né. Então fomos criando esses outros núcleos, abrindo esses espaços, núcleo de TI, né, da tecnologia de informação, que quando a gente começou a se envolver nessa área, Nayan, eu fui surpreendida, né, com algumas visitas que o pessoal veio de fora. Eles: "Não, Frederico é muito forte em TI. As empresas de software aqui de Frederico são reconhecidas lá fora", o pessoal, né, a gente foi tendo esses feedbacks e surpreendendo positivamente e disse: "Nossa, que legal", né. Então, mais um motivo para a gente, através do núcleo, fortalecer essas empresas, esse meio, né, esse ecossistema de inovação, de tecnologia que a gente tem na nossa cidade e que precisa ter mais espaço ainda. Perfeito, muito legal. E esse movimento de criar os núcleos, vocês conseguiram ver que trouxe mais empresas também, as pessoas, os empresários, a comunidade aderiu mais à associação? Com certeza, nós fizemos um levantamento, isso em 2020, final de 2023, nós estávamos com aproximadamente 30% dos associados integrados em núcleos, Uhum. né? A nossa expectativa até poderia de aumentar, mas a gente fez naquele período ali, no final de 3 anos, um recenseamento, né? Até para dizer, olha, pessoal, tem muitas pessoas que vão, aderem, né? Mas não conseguem ter uma participação ativa, Uhum. então a gente começou a dar uma selecionada, porque os núcleos, nesse processo de amadurecimento, né, não é algo que todo mundo precisa da entidade estar participando, mas sim pessoas que elas estejam com uma visão diferenciada, com disponibilidade de doação do seu tempo, Uhum. né, que o associativismo é isso, é você entender que é uma avenida de mão dupla, tá? Você vai estar ali doando o seu tempo também e recebendo em contrapartida network, conhecimento, a possibilidade de estar exercitando a sua liderança, né? E esse até é um outro ponto que eu vou atravessando aqui, né? Enquanto legado, imagino ter essa pergunta, mas para não esquecer, a questão da criação de lideranças, né? Os núcleos, eles são um espaço fantástico para a criação de novas Uhum. lideranças, porque muitas empresas, não, mas eu não me sinto à vontade para entrar, né, na associação. Eu vi inúmeros relatos, né, não só de mulheres, mas de homens também, né, jovens que não se sentiam à vontade em estar Uhum. participando da entidade, né. Teve até uma associada que disse que o pai dela disse: "Mas o que que tu vai fazer lá?", né. Hum. Tipo assim, lá é um ambiente para homem. Né, e ele não tinha entendido ainda que lá tinha espaço para as mulheres. E a gente foi mudando muito o cenário Uhum. da associação, né, a partir dessa participação
das empresas de estarem vindo para a entidade a partir das provocações que os núcleos que se criavam dos eventos. Então, você estava dentro do núcleo, você se sentia mais próximo, mais integrado, você participava dos eventos. E assim, eu lembro que em 2009, quando eu retornei de Florianópolis e fui participar de algumas reuniões, eu era a única mulher em alguns eventos. Única mulher em alguns eventos, sabe? Um ambiente extremamente masculinizado. Não proposital, mas uma cultura que Cultural. vinha, né? E eu não me sentia mal em função disso, mas eu observava aquilo ali, né? Eu já estava climatizada e não tinha essas travas, e, né? Mas eu disse assim, cara, isso incomoda, né? Porque tem, nas empresas que a gente conhece, é muita mulher, não atrás, na frente, elas que movimentam todas as Tomando decisões, né? empresas, né? E ali, naquele ambiente de representatividade, não tinham mulheres. Por que que elas não se sentiam à vontade? E aí os núcleos começaram a fazer esse movimento de colocar as mulheres, que então elas estavam no núcleo do comércio, elas tinham que participar da reunião, e hoje a gente olha assim, quando tem os eventos, né, e até se emociona, porque a gente vê assim 40% daquele público mulheres, né, e essa virada de chave foi em função dos núcleos que foram criados. Nossa, é muito legal de ouvir tu contar, Paty, porque a gente se vê no processo também, né? Uhum. Eu acredito que é um antes e um depois da representatividade da associação, né, com os núcleos, porque democratizou essa e criou um espaço de cocriação. Acho isso é muito Uhum. legal, sabe? A gente pôde cocriar também junto novos cenários no mercado de trabalho, debater sobre coisas importantes, né, independente do segmento, do setor que a gente está atuando. Então, com certeza é um antes e um depois. E sim, era uma das nossas perguntas de qual impacto tu avaliava que tinha deixado esse teu legado dos núcleos. Acho que um pouco dessa questão da liderança que tu trouxe já nos diz muito, né? Muito bacana de acompanhar. E a gente sabe que o Nayan foi um associado que buscou, então, né? Fez esse movimento de buscar a associação empresarial. Conta pra gente o que te motivou a fazer esse movimento. Como é que foi essa história? É, assim, na verdade, o que que a gente percebeu, assim, a gente, porque eu também divido essa responsabilidade com o meu sócio, né? O que que acontece? A gente percebeu que não tinha muita representatividade para os engenheiros dentro da associação. E talvez isso não seja, né, nada culpa da associação, mas eu percebo que daqui a pouco os meus colegas nunca procuraram esse espaço. Então a gente percebeu que a gente já estava associado, né, mas porém a gente não estava usufruindo, porque talvez não tinha muita coisa direcionada para nós. E eu escrevi uma carta direcionada que eu deixei na gaveta, acho que algumas semanas, até que chegou o ponto assim que eu falei: "Não, é isso, vamos ter que, puxar a frente para servir daqui a pouco como exemplo também para outras pessoas seguirem isso", porque a gente não via tanta representatividade assim quanto merecia, né. Por exemplo, a gente vê alguns órgãos muito mais fortes, por exemplo, OAB tem uma representatividade muito forte na sociedade, e a engenharia não tem, às vezes, isso, e apesar de que a engenharia está em tudo, né. Então a gente percebe que tem um espaço a ser ocupado. Quando eu escrevi a carta e encaminhei para Patrícia na época, foi exatamente isso, de tentar mostrar que teria que ser preenchido esse espaço e que eu me colocava à disposição para organizar isso e arrastar as pessoas para participarem desse momento, desse local e dessa situação que traria vantagem para todo mundo, né. E foi muito legal, a Patrícia me chamou imediatamente, a gente conversou, conversei também com a vice, a Liliara, e juntos a gente fundou aí esse núcleo que foi assim, nossa, na primeira reunião tinha 93 pessoas. Então Uau. Nossa. realmente era algo que estava represado, né. E a gente entendeu que, nossa, é isso, é o caminho certo, né, tentamos organizar de uma maneira que a gente conseguisse, manter todas as pessoas, bem, né, que se sentisse à vontade, afinal de contas o núcleo ele é um núcleo setorial, só que ele é, até certo ponto, ele é meio amplo, por quê? Eu tenho engenheiros, e aí já imaginem né, as diferentes especialidades. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro de segurança, mas tem lá engenheiro eletricista, mecânico, o pessoal da arquitetura, então, o pessoal da construção civil, né? Então são, nossa, profissionais de diversas áreas que estão junto num núcleo, né, trocando suas dores, conversando, fazendo network, que é o que a gente percebe que, nossa, está trazendo um resultado muito bacana, né? Então, hoje já eu entrei como vice-coordenador, hoje estou como coordenador,
e a partir de dezembro nós já temos uma substituição. Então é muito legal ver esse legado sendo preparado já para as próximas gestões, e a ideia é exatamente essa, dar espaço para novas lideranças, né, conseguirem continuar esse trabalho. Para quem não conhece, então, o trabalho da associação e dos núcleos, que tipo de ações especificamente os núcleos realizam para trazer ou para envolver esses empresários de cada área? Os núcleos, eles são primeiro um espaço de network, né, de Uhum. convivência, para que as empresas, né, possam dialogar sobre os seus desafios, as suas dores, né, que é tão comum de dizer, de identificar pontos em comum que eles podem construir, ou uma simples troca Uhum. de informação, que isso acontece muito, né? Qual o software que tu está usando? Como é que, né? Tem coisas assim que a gente, às vezes, enquanto se sente tão sozinho na empresa, Uhum. né? E ter alguém que você possa conversar que tem alguma semelhança naquela dificuldade, te abre um caminho, ou pelo menos te valida aquela situação. Uhum. E muitas vezes a gente não, principalmente as mulheres, né? A gente, de vez em quando, não tem esses ambientes em que muitos dos homens têm com mais facilidade, tá no joguinho de futebol, alguma coisa assim, eles começam a tomar uma cervejinha e vão falando, né? É da nossa cultura, a mulher tem um bate-papo, mas quando vê, tá, né, já tá indo, é rápido. Então a gente ainda está adquirindo esse hábito de criar alguns momentos para a gente falar de trabalho, das Uhum. nossas rotinas, das nossas dificuldades. E ali no núcleo, tanto para homens como para mulher, né, é um momento de você poder estar falando dessas dores e compartilhando e validando ou trocando ideias. Então, esse é o primeiro passo. Ali também, a partir disso, pode ser construído soluções em comum, né? Então, buscar um treinamento que muitas vezes é inviável para aquele setor, né? Teria que, sei lá, a gente trouxe uma capacitação na área da indústria, agora um pouquinho vai vir, mas era algo bem caro, uma capacitação que tinha que vir pelo Senai, e a gente conseguiu com um custo muito reduzido. Se o pessoal teria que, para colocar os seus colaboradores, ter que deslocar para fora, com o custo de perder aquele colaborador durante todo o dia, solda MIG e MAG. Lembrei da Uhum. formação, solda MIG e MAG para o setor da indústria. Então, a gente conseguiu, através do núcleo, uma participação, um financiamento, né, público para custear metade do valor. Os colaboradores dessas empresas, eles poderiam trabalhar durante o dia e vir fazer essa capacitação à noite, quer dizer que eles não precisavam nem sair do horário de Uhum. trabalho, e eles também não tinham custo nenhum, a empresa de deslocamento, de hotel, e perder aquele colaborador talvez por 15 dias que faria o curso fora. Então, são soluções como essa de capacitação que, a partir da união ali, de perceber que havia uma necessidade, o núcleo identificou, de realizar eventos, né, que nem o núcleo de RH, né, que colocou em prática um projeto também antigo, que a gente em 2004 foi para participar de um evento da BRH. Fomos em 4, a Sônia, a Vera e a Lisa, e a gente foi participar desse evento lá em Passo Fundo, e a gente veio muito, muito incomodado. Nós temos que fazer em Frederica, não sei o quê. E foi que a gente conseguiu fazer. Então, o núcleo de RH abraçou esse evento, né? É um evento muito bacana que a gente está fazendo na área de gestão de pessoas. Então, eventos, viagens técnicas, né? Ah, uma ação, por exemplo, bacana que foi para o núcleo de TI, o professor Evandro Preuss, lá do coordenador do curso de TI da UFSM, comentou com a gente que depois que eles começaram a participar do núcleo de TI e trazer algumas ações de divulgação através do núcleo de movimentar, em 2022, se não me engano, foi o primeiro ano que eles conseguiram fechar a turma completa Uau, de estudantes que lá, bacana. né? Daí ele trouxe isso numa reunião muito feliz que ele tinha, né? Ele via isso como resultado da participação do núcleo. E esta própria integração que a gente provoca entre as tríplices, né? Uhum. A academia, o empresariado, né? O estudante, as entidades Uhum. ali, a gente consegue fazer essa conexão muito forte. A entidade tem esse papel, mas Uhum. através dos núcleos ela faz de uma forma mais eficiente, mais no detalhe, mais de conseguir chegar lá na ponta e mostrar. Então tem o núcleo do comércio, né, que a gente fez muitas mobilizações, as meninas trabalharam fortemente
em questões do estacionamento, da Semana Farroupilha, de campanhas que a gente fez, incentivo ao comércio, tudo o núcleo foi se engajando, e se ficasse muito no nível só da diretoria, a gente não teria a mesma força, porque cada diretoria da associação, como na maioria das associações que a gente convive, começa com um grupo bem lindo, né? De 20 pessoas na foto. Da posta diretoria, 20, 30 pessoas. Sempre assim, né? No dia a dia, o grupo se resume para 7, 8, 10 pessoas. Quando a gente tem os núcleos, a gente multiplica essa força, porque pode ser que a diretoria principal lá esteja com, né, 10 pessoas, mas em cada núcleo tu tem mais uma força de pessoas ali engajadas na entidade, realizando, né, o propósito do associativismo. Então, é uma multiplicação muito grande, né, desse engajamento, de esforços, de dedicação de pessoas. E hoje eu arrisco dizer que mais da metade, com certeza, dos membros da atual diretoria da associação são pessoas que vieram pelos núcleos. Então, assim, é algo que é a prova cabal, né, de quanto os núcleos ajudam a transformar a entidade no dia a dia e também projetar o futuro, né, do associativismo. Muito legal. Nayan, e na tua visão, na parte das engenharias, arquiteturas, qual impacto gerou para as empresas da área, assim, a criação do núcleo de vocês que foram lá e fizeram esse movimento? Olha, sinceramente são vários, assim, né. Mas o que a gente percebe é que nas primeiras reuniões, assim, a gente já percebeu que muitos profissionais que às vezes não tinham contato nenhum, começaram a trocar cartões, porque um serviço era complementar ao outro. Então a gente percebeu que, nossa, em pouquíssimo tempo o network foi, assim, algo evidente dentro do núcleo, né. E a partir daí a gente conseguiu, né, trazer novidades, o pessoal solicitava algum curso, algum palestrante em específico que era, assim, complementar alguma área que estava com necessidade. Então a gente percebe que o núcleo ele traz uma solução para certas dores, né, seja, para tu ser mais conhecido, né, fazer o teu network, profissionais novos que entram no mercado de trabalho, às vezes não tem aquela rede tão grande, né, de 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 profissionais que podem estar auxiliando, e dentro do núcleo ele encontra um espaço saudável para poder falar, apresentar a sua empresa, falar do seu trabalho, né, participar dos eventos que a gente promove. Então, assim, a gente vê que tem um crescimento muito grande profissional e até pessoal dentro do núcleo, né. Então, o objetivo principal ali do nosso núcleo é ter esse espaço, porque, assim, às vezes tu não tem um local para tu poder falar do teu trabalho, né. Às vezes a gente até a Patrícia falou aqui do futebol, né. O futebol é bacana, é legal, tu faz amizades, mas às vezes não é o lugar mais saudável para falar: "Ah, o que você faz?", né. Poder falar das novidades da sua empresa, falar da tua formação, o que você faz, então não é o melhor local. Agora dentro do núcleo sim, é um local que tu consegue falar o que você faz, né, então isso é interessante para tu poder desenvolver cada vez mais o teu network, desenvolver a tua capacidade de comunicação, e assim fomentar, né, diversos profissionais. Então realmente isso a gente percebe muito rápido o crescimento, né, a gente fala muito em liderança, e a gente consegue enxergar, os perfis de liderança rapidamente, porque é aquelas pessoas que mais participam, as pessoas que não faltam às reuniões, que ajudam a organizar nos eventos. Então, rapidamente se forma, sabe, uma comissão, rapidamente se forma, um grupo que está ali para ajudar aquilo a acontecer. Então é muito bacana ver o resultado, né. O Núcleo C ele tá há 2 anos, vai fechar 2 anos agora, então é um dos núcleos mais novos que temos dentro da associação, mas já temos, assim, um respaldo muito grande da sociedade, aonde, por exemplo, o hospital aqui o HDP de Frederico já solicitou alguns serviços para o núcleo, né, então já foi feito alguns projetos, os arquitetos desenvolveram um espaço de convivência mais agradável ali para os trabalhadores do hospital. A prefeitura também já nos procurou para fazer a cápsula do tempo, que vai ser feita agora no Dia das Crianças, para ser aberta daqui 30 anos, né, no Que legal. centenário do município. Então, a gente vê que, sabe, tem um respaldo muito muito legal na sociedade, e começa a chegar naquele objetivo que eu senti que era necessário para a área de engenharia, que é ter mais reconhecimento da sociedade. Então é exatamente isso que a gente busca, é isso que a gente está fomentando, e a gente já começa a ver esses resultados vindo, assim, muito claramente, sabe. Muito legal.
Dá para perceber que a criação dos núcleos, além de possibilitar esse networking, ele também, para quem faz a gestão, quem faz, né, faz a parte da diretoria, facilita identificar essas dores que o Nayan fala, né, Paty? Uhum. Como que foi, assim, para que lado vamos agora, né? Quais núcleos principais? Porque a demanda do Nayan chegou por ele, né? Não foi, talvez tenha sido identificada, mas ele disse assim: estamos aqui, queremos um núcleo. E como que foi, assim, olhar, parar e pensar assim: bom, começamos com o da mulher e depois vamos indo para facilitar esse trabalho? É, ah, há duas considerações, né, sobre envolvendo esse olhar que você traz. Uma coisa que é importante dizer é que não há uma fórmula pronta, né. Como disse, foi muito instintivo a construção dos Uhum. núcleos. A gente olhou lá para o regulamento do Núcleo da Mulher lá de Maravilha, mas a gente foi adaptando, ajustando para a nossa realidade Realidade. aqui, respeitando o que as pessoas pensavam, pensando em algumas coisas diferentes também, dando essa maior liberdade de se construir junto, né? Uhum. Não, então, o próprio núcleo do núcleo C, que a gente chama, né? Que foi um nome batizado, né? Uhum. Foi escolhido pelo pessoal de forma coletiva. A gente, mas era muito questionamento, né? No início, né? Nayan, tá, mas os engenheiros estão pensando isso, os arquitetos aquilo, as empresas, e a gente, calma, nós vamos achar uma maneira. Então, a cultura ainda está em formação, tá? Foi em 2021 o primeiro núcleo Uhum. criado. Hoje nós estamos em 2025 e eu lembro que aprendi ele era o gestor do SESC, e um dia fui lá aprender sobre gestão com ele, foi mostrar como é que funcionava a gestão do SESC, e ele disse: Patrícia, em menos de 5 anos não se consolida a cultura em lugar nenhum, né? Então é um ciclo mínimo de processos que você precisa implementar, você tem que cuidar para que aquele projeto, aquilo que você pensou, que ele de fato faça parte da cultura de uma organização, de uma entidade, o que for. Então, a gente ainda tem os núcleos como um bebezinho. Eles estão precisando de muito cuidado. E isso exigiu muito naquele ano 2021, 2022. Eu lembro que tinham semanas que eu não chegava nem uma noite em casa antes das 9, 10 horas da noite, porque todas as noites ou tinha reunião da diretoria né, de coisas para organizar, ou era reunião núcleo. Eu fazia questão de estar em todas as reuniões dos núcleos, né, ali, porque eu não me sentia à vontade, assim, no sentido de responsabilidade, de estar trazendo as pessoas e simplesmente soltando aquela Uhum. responsabilidade de algo que ainda a gente estava tentando entender como é que poderia funcionar, né? Então eu acompanhava todas as reuniões dos núcleos, todos os eventos, né, numa dedicação muito de paixão mesmo, diz assim, eu preciso que isso dê certo, eu quero cuidar o máximo possível, né? De mãe, sabe, quase aquela questão. Então, a gente foi formando pessoas que foram entendendo como é que, né, acontecia, foram dando também seu toque pessoal, e assim eu comecei desde o ano passado, início do ano passado, me afastando um pouquinho, né? Eu encerrei minha gestão em dezembro, mas a gente fica feliz que as pessoas elas foram dando seu toque pessoal, foram construindo o seu formato, né? E, e os núcleos eles têm essa característica, né, de estar se adaptando. Hoje a gente tem o núcleo agora o Alessandro está criando núcleo de gastronomia e é uma área importante da nossa economia local, porque a gente sabe quanto o turismo ele é importante, né, para a nossa região, quanto ele cresceu e está ali, e quanto Frederico tem um perfil de ser uma cidade que tem esse suporte para a parte da gastronomia, da hotelaria, e que as nossas empresas estão se esforçando muito para buscar qualificar seus serviços, mas ainda precisa muito, né, de conhecimento, de olhar para fora e ver o que lá fora o pessoal está fazendo para melhorar a entrega para o nosso turista, para que o turista vá à Mestiça do Sul e ele com certeza venha, Frederico, à noite ter uma experiência de sair, de curtir, Uhum. de variedade, de qualidade nas entregas. E acho que esse núcleo da gastronomia vem atender. E quando tu fala em relação a como a gente percebe essa necessidade, né? Nem todos os setores estão prontos para isso.
Eu lembro que na época que nós enfrentamos a pandemia, né, eu estava como vice-presidente do Ramir, foi um período muito difícil para a entidade, extremamente difícil, porque havia uma cobrança, eu posso dizer a palavra meio radical, absurda, né, porque chegava a ponto o pessoal nos cobrar que a associação tinha que conseguir a liberação dos eventos, mas nós não tínhamos como entidade liberar eventos e vinha uma ordem do governador que não podia, e o pessoal falava mal da entidade, criticava, sabe, aquela coisa pesada mesmo, né? A gente foi fazer algumas reuniões, assim, foi pontualmente conversar com algumas pessoas, que queriam cancelar a associação, né? Ali a adesão à associação, porque a entidade não fazia nada, mas a gente não tinha o que fazer, né? Na época da pandemia. E aí teve um momento que a gente chamou todas as empresas do setor de eventos para uma reunião. E foi uma reunião extremamente pesada. Começou às 9 da manhã e foi assim, se delongou até às 11 horas, com um tom quase de discussão, porque houveram todas aquelas cobranças, né, da questão da pandemia. E a gente, depois de ouvir, né, as dores todas que a gente já tinha tido alguns momentos, a gente explanou todos os benefícios que o núcleo poderia criar, o núcleo do setor de eventos poderia criar, e eram coisas muito legais que a gente poderia proporcionar para essas empresas. Até assim, na parte de mão de obra, né, que em 2021, ali, 2022, muitos profissionais saíram do mercado, garçons não tinham mais, porque foram pessoas que precisaram ganhar vida de outra forma, né? E assim, N tipo de profissionais ligados ao setor de eventos buscaram outras saídas, né? E aí já não estavam mais atuando. E o setor começou a voltar aos eventos, tinha muita demanda e não tinham pessoas para trabalhar com qualificação. E eu disse, gente, até nisso nós podemos ajudar. Ó, sozinho para tua empresa é difícil você trazer uma capacitação e formar um número X de garçons, mas aqui com a entidade a gente pode trazer um cara bom de fora, formar aqui, viabilizar, é ótimo. E assim, a gente fez um checklist de soluções, mas né, não, nós vamos analisar, nós vamos nos reunir e vamos analisar. Até hoje a gente está esperando, né, com as portas abertas, sabe? Então, há muito dessa maturidade e é importante ter lideranças com a mente aberta para enxergar que o associativismo é uma solução, mas você precisa, como eu disse antes, doar teu tempo. Não é eu sento aqui e espero que as coisas aconteçam. Eu tenho o espaço, eu tenho o apoio, mas a entidade não faz nada por mim. Eu tenho a oportunidade de integrar um ambiente em que a coletividade, em que algumas estruturas estão disponíveis para que eu possa realizar, mas nunca no sentido de que eu vou sentar e esperar que as coisas venham prontas. Isso não é do perfil do empresário. O empresário ele tem que ter proatividade, iniciativa, e o núcleo depende disso, né? Qualquer entidade depende disso, mas os núcleos principalmente. Então, se as pessoas elas não têm essa visão de coletividade, de associativismo, de proatividade, ela não vai prosperar no núcleo. Não adianta você forçar, ela tem que estar pronta para entender essa cultura e ajudar a construir. Paty, para quem está nos assistindo, com toda essa experiência que vocês tiveram, deu essa vontade da pessoa também iniciar lá na cidade dela esse movimento? Quais lições que você pode dar para essa pessoa? Por onde começar para a criação desse movimento dos núcleos? Olha, qualquer empresa, por menor que seja, é importante que ela busque uma entidade que a represente, né? E as associações empresariais, CDLs, ACIs, né? Elas são um ambiente mais propício para isso, porque ali, mas eu vou ter que pagar mensalidade, não faz nada por mim. Então, em primeiro lugar, não pense que vai ter que alguém fazer por ti. Você vai ter um ambiente que você possa atuar e buscar soluções para o teu negócio ou de relacionamento. Mas busque sempre se associar. Isso é um outro pleito, né, Nayar, que acredito que o Alessandro da Alpiva, que nos sucede na entidade, ele já acredito que vai manter, da gente fortalecer o movimento da entidade estar mais próxima, por exemplo, dos contadores, assim, onde que as pessoas, primeira porta que elas batem, né, para poder abrir seus negócios, para as pessoas procurarem se associar. E ali ter uma participação ativa, né? Hoje em dia nós estamos cada vez mais individualistas, né?
A gente quer, por que que eu vou estar participando? Por que que isso ali, não, isso é chato. Cara, vai lá e veja, né? Participe, dê essa oportunidade, abre a tua mente, conheça, né? Então, as pessoas, elas estão individualistas, elas estão com muito preconceitos de tudo, porque às vezes quando a gente vai para uma rede social, a gente olha uma coisa, lê o título, acha que é aquilo, não se informa de uma maneira um pouquinho mais profunda, né? E vai criando essas barreiras e se fechando cada vez mais. E o associativismo é esse movimento que inclui, que envolve, que engaja, que faz com que a gente saia de dentro do nosso mundinho ali, né? E se você é um grande empresário, você tem a obrigação de participar do associativismo, porque você já está numa condição de tempo, né, de disponibilidade, porque você já não está matando um leão por dia, né, já fez sua caminhada, de doar o seu conhecimento, de vir ali compartilhar. Então, eu acredito muito nisso, você tem a obrigação de estar ali, tá, para ajudar outros empresários que estão começando a se desenvolver. Compartilha a tua vivência, sabe? Fala de como é que foi difícil você começar, entendeu? Para aquele pequeno lá não desanimar, para dizer, cara, que bom. Ou ofereça, abra a porta da tua empresa para ele ser um prestador de serviço, dizer, olha, vem cá, vem conhecer. Sabe, tem muita coisa legal que uma grande empresa ou um empresário, a gente não tem grandes empresas em Frederico, mas né, uma empresa, uma condição melhor, que já está um pouquinho mais madura no mercado, pode fazer para o ambiente empreendedor da cidade. E isso, né, o núcleo muitas vezes proporciona essa integração. Então, para quem está começando, né, o associativismo, os núcleos são uma grande oportunidade. E para quem já está lá na frente, ele tem essa obrigação de vir ali ajudar a desenvolver o ambiente de empreendedorismo na sua cidade, porque a gente nunca está sozinho. E se a minha empresa, né, só eu estou bem e o resto que, né, pontinhos. Não, a gente está numa cidade que se a empresa na IAM crescer, vai ter mais empregos, os colaboradores eles vão estar comprando da minha empresa e assim a gente vai multiplicando. Então a gente tem que pensar de forma coletiva. Perfeito, muito É. legal. O que vocês enxergam para nós encerrarmos essa conversa? O que vocês enxergam para os próximos anos, já que os núcleos ainda estão, né, no começo, com uma caminhada muito bonita já, mas quais as metas para o futuro? Bom, que eu posso dizer assim? As nossas metas ali, elas são audaciosas, né? O que eu também sou diretor de serviços dentro da associação, então eu também ajudo a fomentar não só o nosso núcleo, mas também os outros núcleos que estão dentro da nossa associação. E a gente percebe o seguinte, que ainda tem muito espaço para outros núcleos, né? Até para a pessoa que estiver ouvindo esse podcast, reflita, né? Pense, não tem nenhum núcleo que me represente. Venha e funde o seu, né? Faça como a gente comentou aqui, e venha trazer a sua representatividade também para dentro do núcleo, e aí a gente conseguir expandir cada vez mais, né? A gente tem possibilidade de abrir núcleo de inovações, né? A gente pode, nossa, abrir diversas áreas aí que podem estar contemplando também. E eu acho que o maior objetivo é fomentar, sabe, essas áreas e conseguir trazer o maior desenvolvimento para a nossa região. Né? Então, assim, a gente vê que Frederico tem um potencial muito grande, né? Então, por exemplo, agora o exemplo da gastronomia que está sendo aberta agora para o pessoal. Assim, ó, é fundamental que quem está na área da gastronomia venha participar do núcleo, né? Venha trocar experiências, venha falar de como é o seu pensamento, porque eu acho que nós temos que pensar realmente na coletividade, né? Nós temos exemplos, por exemplo, Gramado, né? Gramado é um exemplo porque todos pensam no coletivo, né? Tem uma associação que está ali para organizar tudo aquilo. E a gente vê pouca influência do poder público na região, porque os empresários vestiram a camisa e estão fazendo as coisas acontecerem. Então, é isso que a gente acredita, sabe? Que depende das pessoas virem para dentro da associação e tentar fazer o diferencial dentro da associação, né? Até um dos pontos importantes que até a Patrícia comentou, realmente é isso que precisa, de pessoas que tenham interesse, saiam da sua zona de conforto, né? E venham se expor, trazer ideias, porque às vezes aquela crítica é muito fácil de fazer, né? A gente analisa, tem vários pontos que eu não concordo. Ótimo, venha para cá e nos mostre o caminho, nos mostre o que você acha que tem que ser diferente. E aí, juntos, a gente consegue construir algo maior, né? Eu acho que esse é o fundamento do associativismo.
A gente fica muito com a mensagem de ser protagonista, eu acho, né? Participar do debate, Isso. se movimentar, conversar. A gente fala muito sobre isso aqui também no Concha. E muitas vezes a gente acha que a inovação ela está na tecnologia, mas na verdade nesses movimentos tem muito mais inovação do que muitas vezes utilizando uma ferramenta tecnológica, porque é juntando seres humanos, é juntando as pessoas para debater que a gente transforma a sociedade num mundo melhor, com certeza, né, Leti? Com certeza, perfeita colocação. E temos que agradecer também a nossos apoiadores, Virtual Telecom, conexão via rádio e fibra ótica, atende cidade e interior aqui na região. É uma plataforma que traz canais, filmes, séries, cursos com certificado. Então, fica a dica para quem precisa de internet e também quer buscar mais conhecimento e entretenimento, Virtual Telecom. Também agradecemos muito a Soares e Co Contabilidade, o nosso escritório de contabilidade do Concha Acústica, o escritório contábil aí que tem contabilidade eficiente e personalizada. E agradecemos também a URI por esse espaço maravilhoso. O Prof. César está aqui atrás, nosso técnico aqui hoje está nos ajudando a gravar, né? Incrível esse estúdio, maravilhoso. Muito obrigada a URI de Frederico Westphalen, que nos acolheu o Concha aqui para a gente expandir um pouco os horizontes e também falar sobre essas iniciativas de inovação que transformam muito a região do Noroeste aqui na cidade de Frederico Westphalen e região. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Nayan, pela participação. Foi muito bom receber vocês aqui. Muito obrigada por a gente ter esse espaço, né, Nayan, para falar. E eu agora, como conselheira da associação, desejo imenso sucesso para o Nayan e todo o pessoal que está na diretoria, está com essa missão, né? E de continuar o trabalho nos núcleos aí. Obrigada, meninas, e sucesso ao evento, né, no 13 de maio, que está proporcionando tanto movimento em relação à inovação, na tecnologia, em processos, em pessoas, em todas as áreas. Perfeito. Muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês, obrigada a quem nos acompanhou durante esse episódio. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, YouTube, LinkedIn e também no Spotify para assistir os nossos episódios. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.